Pode ir? A parte que eu escolhi foi o primeiro conto, né, que é o Mar de Morros. E aí eu vou até pegar carona aí na fala de alguns colegas. Acho que foi a Cris que falou, teve uma sensação muito parecida com a que eu tive, assim, né, ao ler isso. Que quando ele fala que ele vai interpretando a paisagem geográfica, né, e que mesmo quando ele era mais novo, que ele não sabia que, né, interpretar aquilo de uma forma geográfica ainda, ele ia observando as paisagens. E me deu uma memória muito afetiva, assim, né? Eu sou do interior de São Paulo, e aí eu lembro de vários momentos que eu ia para o sul de Minas com a minha família, assim, que eu ia muito quando eu era criança. E aí eu lembro de ver a paisagem mudando, lembro do meu pai, né, falando, você percebeu a diferença das estradas, né, como que fica diferente, aqui, as encostas. E eu fiz a minha primeira graduação, eu comecei no sul de Minas, que foi geografia, e aí eu lembro que quando eu comecei, né, eu também comecei a perceber diferente essa paisagem. E quando eu troquei de universidade e fui para a UFV, eu continuei em Minas Gerais, né, mas aí a Zona da Mata já tem uma outra paisagem, uma outra configuração. Então isso tudo me trouxe uma memória muito afetiva, assim, né, de mudança da paisagem. Quando ele fala da mudança dele para Caçapava, né? Eu fiquei pensando nisso também, de quando a gente muda essa parte da adaptação, né? De como se readaptar. E aí eu fiquei pensando também no contexto atual que a gente está, né? Porque aí eu tive que sair da minha casa em Viçosa, eu estou aqui na casa dos meus pais, então eu estou de volta no interior paulista. Então, assim, tudo diferente também, né? O sotaque, a paisagem, até a paisagem urbana que a gente vê na rua. Então, eu fiquei muito tocada, assim, né? Eu comecei a ler o livro do início, também não consegui terminar tudo, né? Mas fui lendo e eu fiquei encantada, assim. Achei muito bonita a forma que ele vai descrevendo as coisas. Você é da onde, São Paulo, Letícia? Essa é de Limeira, região de Campinas. Limeira. A gente já teve uma aluna de Limeira chamada Júlia Júlia. Ai, não conheço. Azeredo, acho que é isso. Era Aí é de tão Limeira. longe, né? Às vezes é difícil encontrar. Eu conheço poucos conterrâneos em Viçosa, porque é um chãozinho, né? Daqui até lá. Exatamente. Eu Mas assim, achei. Ai, desculpa, Edson, pode falar. não, eu ia perguntar assim, você do interior é de Limeira, foi estudar na Unifal e depois veio Isso, para Vitória. foi. Mas por que dessa mudança? Eu fui para a Unifal, assim, aí eu tive alguns problemas pessoais, eu não me adaptei muito com a cidade, aí eu voltei para Limeira, fiquei um tempo aqui na casa dos meus pais, aí eu fiz o vestibular de novo, aí eu decidi ir para Viçosa. Eu não conheço o sul de Minas, só conheço Juiz de Fora. O mais sul que eu conheço é Juiz de Fora. A cidade era menor do que Viçosa? Bem parecido, tem acho que uns 70, 80 mil habitantes, é uma configuração bem parecida, assim. Mas lá tem dois campos agora, né? A geografia tinha, o ano que eu entrei, tinha acabado de mudar para o outro campus. E aí também era um pouco difícil, porque a gente tinha que pegar ônibus, a galera não costumava morar ali perto, ainda era muito. Não tinha assim muita casa, porque era num bairro mais periférico, assim. Acho que foi uma das coisas que dificultou. Eu era muito nova, e aí, para mim, eu lembro que era difícil, assim, voltar, às vezes, 10h40 que acabava a aula, né? Ter que voltar de ônibus. Aí eu lembro que eu não me adaptei assim 100% de início, não. Eu gostei mais, eu me adaptei melhor em Viçosa. Entendi, entendi. Mas aí Legal. nesse mesmo texto do Mar de Morros, tem uma hora que ele fala também que ele. Quer ver? Eu até anotei o trecho, que ele fala que pela primeira vez ele viu uma certa diversidade de frutas nacionais e nativas. Que aí cresciam algumas árvores, ele fala da araçá, e ele fala que no litoral tinha um tipo de tangerina que chamava, acho que mexerica carioca, que ele reencontra depois no mercado de São Paulo, né? E aí isso também me despertou várias memórias, assim, de comidas afetivas, né? De até, não sei, quando eu fui para Minas foi a primeira vez que eu comi feijão vermelho, por exemplo, né? Porque aqui no interior de São Paulo a gente só come feijão carioca e quando a gente faz feijoada a gente come feijão preto, assim. Então, essa geografia dos sabores, né, que a gente vai associando também os sabores com os lugares que a gente vai passando. Eu achei muito legal. Eu achei muito legal também quando ele vai
citando várias cidades do interior, né? Que aí eu fui reconhecendo minha região. Ele fala de Sorocaba, fala de Itu, né? Que são cidades que eu conheço. E quando ele fala de Ubatuba também, né? Que é a praia que eu costumava ir também com a minha família quando eu era mais nova, porque paulista só vai para o litoral paulista mesmo. É o litoral. Parece que vai para o Ubatuba ou Paraty ali também, né? É, bem pertinho. Ubatuba é litoral norte já. Isso. Aí, quando ele fala da Praia do Tombo, também me deu uma memória super afetiva, porque eu lembro quando eu fui na praia com meu pai, ele falando, nessa aqui você não pode entrar, né? Porque você não sabe nem nadar. E ele usou esse tema, é praia de tombo, né? Ela é mais funda, ela fica funda mais rápida, é perigoso. Então, foi muito legal ler, assim, porque além da gente ver como que o nosso olhar de geógrafo vai se aguçando, né? Conforme a gente vai avançando no curso e como que a gente vai vendo diferente, fazendo essa leitura espacial diferente. Eu achei, foi uma leitura muito carinhosa, assim, ó, que me deu uma coisa muito afetiva. Eu gostei muito. Que bom. Que E bom. acho que é isso. Obrigado, Letícia. Imagina, eu que agradeço. Parece que eu escolhi a dedo sem. É a segunda vez que eu apresento isso em disciplinas da UFV, que a gente sempre lê o texto do autor profissional, né? E esquece que antes dele ser profissional, ele também é gente, e também tem essas impressões que são parecidas com as nossas. Só que como a gente não externaliza, a gente acha óbvio, vulgar, dá um pouco menos de valor, e na verdade essas pequenas coisas, na verdade, que vão substanciando as grandes decisões ou as grandes observações. Mas obrigado, Letícia. Imagina, eu que agradeço. Mas é o que você falou, a gente dá até mais humanidade, parece, para o autor, né? Ele deixa de ser um livro ali, um acadêmico, e ele vira uma pessoa. Exato. Também. Lucas Marilton. Olá, boa noite. Boa noite a todas e todos. Então, o livro ele mexe muito, né? Isso que a Letícia acabou de falar é interessante, né? Porque a gente vê muito o Aziz na graduação, né? A gente de mares de morro, a gente vai falar que é um domínio morfoclimático, né? Antes eu sou de Tabirito, que também faz parte dos mares de morro. Você vem para Viçosa, você vai algumas partes do litoral e tal, e a gente só imagina, o que é isso? É um monte de morrinho, a gente chama de montanha, né? Inclusive que a gente chama de montanha aqui, mas são mares de morro. E aí a gente traz o Absaber, né? Que um geógrafo da envergadura do Absaber, o livro traz essa parte humana, né? E a gente vê os perrengues que o cara passou. Ele de origem pobre, né? E origem árabe, né? Então, assim, deixou a forma mais humana para esse autor. E eu escolhi vários trechos, mas para poder sintetizar, né? São três e quatro trechos dos contos que me tocaram mais. O primeiro, No Tempo e Espaço, né? Ele fala um pouco de como que foi essa trajetória dele, e tem um parágrafozinho que eu separei, que eu vou ler aqui, que é bastante importante, que ele fala: de repente, assisti às aulas de um professor de história que se apoiava em fatos da geografia regional, situava os conhecimentos em cima do espaço real, a expansão de certos tipos de fatos sobre áreas diversas do mundo. Eu me senti muito estimulado e interessado por aquela interface entre tempo e espaço, ou espaço-tempo. E, assim como eu, quando eu vim para Viçosa, em 2010, eu vim fazer física. E a importância do professor, porque na oitava série, que seria hoje acho que o nono ano, eu tive o primeiro contato com física, eu tive um excelente professor de física. E eu fiquei fascinado com as ciências da natureza, de forma geral. Eu falei, nossa, eu quero fazer isso. E quando eu vim para Viçosa, eu vim fazer física, e eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Só que, assim, né, eu amo a física, mas ela não me ama. E aí é um amor não correspondido. Não fui tão competente, e aí não consegui formar em física. O tempo passou e eu pude, mais uma vez, fazer
um curso de graduação, e eu escolhi geografia porque também um professor de geografia desse mesmo ano, que seria o 9º ano hoje, na época era a 8ª série, esse professor, o professor Fabrício, é um professor de geografia política, e a forma como ele me mostrou a geografia, né, as conformações do espaço, como são as divisões dos estados-nação e tal, eu fiquei encantado com isso, né? E eu decidi por geografia e estou maravilhado com o curso. Depois ele fala na parte Fortaleza Voadora, e ele fala o seguinte parágrafo, né? Essas diferenças em áreas me impressionaram muito ao longo do tempo. Pensava, como é que a Amazônia, superúmida, pode se encostar no Nordeste, super seco? Foi assim que criei a ideia que existem faixas de contato e transição anastomosadas entre os diferentes domínios de natureza brasileiro. E é o princípio, a gente vê o princípio dele formando essa teoria dos domínios morfoclimáticos, né? E e me tocou muito, porque antes a gente tem aquela ideia de bioma, e o bioma, ele é assim, se olhar para o mapa brasileiro e ver as conformações através do bioma, parece que termina um bioma, começa outro. E não é assim, isso encabula, né, a gente. E depois que você lê um pouco do Abissab, ele faz essa faixa de transições, ele é mais complementar, faz muito mais sentido. E a dúvida que ele teve é exatamente uma que eu tinha há muito tempo. Eu falei, ué, mas como é que funciona isso? Acaba a Caatinga e começa o Cerrado? Acaba a Caatinga e começa a Amazônia? Como é que funciona assim? Do nada, como se fosse uma linha? Como que funciona isso? Não, tem as faixas de transição. Eu achei interessante essa parte também no conto Fortaleza Voadora. E depois tem um que é muito além do jardim, muita gente citou aqui, e são as dicas que ele começa dando dica para os geógrafos, né? E tem uma parte assim que ele fala, mas desde do início escrevi e publiquei muito trabalho. O geógrafo tem que publicar seus trabalhos, como artigos analíticos, no começo. Um dia poderá chegar à teorização. É um conselho que me foi dado pelo professor Pierre Monbeng e que segui radicalmente. E isso é uma coisa, é uma provocação, né, para nós que futuros geógrafos, para a gente estar sempre atrás de publicar, de poder trazer, tanto do ponto de vista da extensão, na parte científica e tal, para a sociedade. E por último, e não menos importante, a parte 2 toda é importante, e eu senti assim no texto que o Aziz Abissab, ele é muito sentido com, às vezes, que ele colabora com a sociedade, ele colabora com as instituições que formam as políticas públicas, e ele não é citado depois, né? E o entrave que ele tem com a Vale do Rio Doce. A minha família, meus pais, meu pai, sobretudo, é aposentado da Vale do Rio Doce, né, da região de Itabirito, e eu conheço de muito próximo assim essa companhia. E ele me fala, o Aziz Abissab, no texto, ele fala da construção da cidade lá em Carajás, da cidade dos engenheiros, e eu pude ver fotos, porque meu pai visitou essa cidade, na época ele até ofereceram oportunidade para ele ir para lá, e ele não quis, e todo esse conflito que teve naquela região, né, o Aziz Abissab, ele conta, e eu achei isso bastante interessante, né? Ou seja, aquele cara acadêmico que o Edson às vezes cita, que os professores citam de domínios morfoclimáticos, pô, o cara teve contato com a Vale do Rio Doce, o cara passou perrengue, o cara teve que, né, que ganhar pouco por muito tempo, humanizou mesmo esse grande autor, esse grande geógrafo. É isso. Obrigado, Lucas. Quando você fala aí eu acho que o primeiro texto que é mais citado, mais de morros, de citações, de publicações, isso. A gente tem que considerar que, na verdade, ele não está falando... Quando ele escreve isso, embora ele escreva no presente, mais próximo de nós, de publicar, a gente não pode levar a ferro e fogo ou considerar que ele está falando assim, você tem que publicar de qualquer jeito. Quando ele fala você tem que publicar, você tem que achar alguma maneira de expor as suas ideias, né? E a única maneira, naquele momento,
publicação em congressos. Revistas era pouco. Hoje, mais revistas do que congresso. Mas hoje a gente também não pode considerar que existem outras maneiras de publicação, né? Com a internet, com as plataformas digitais, com essas conexões. Às vezes um texto publicado numa plataforma, ele é muito mais lido do que aquele que é colocado numa revista, mesmo estando dentro de uma plataforma, né? Lembrando que as revistas hoje, a maioria delas tem a sua plataforma digital e a maioria abandonou o impresso, né? Só contextualizar isso para que a gente não fique preocupado de achar que a gente tem que escrever num tipo apenas de linguagem. No caso, a linguagem científica, né? A geografia se ampliou e hoje também você pode falar de problemas ambientais através de perspectivas mais fenomenológicas, ou seja, através da percepção dos indivíduos que são impactados, dos atores que são envolvidos nas ações políticas territoriais e as ações através desses múltiplos olhares, que não necessariamente vai ter uma linguagem puritana de terceira pessoa do singular, né, onde você não vai escrever nunca no plural por conta de uma exigência de um modelo de ciência. Isso é importante se colocar também, porque a nossa ciência não é a geografia. As pessoas falam para você que a geografia está em crise. Não é a geografia que está em crise. É a ciência que está em crise. E quando eu falo ciência, não é só a geografia que tem problemas. A história, a ecologia, a biologia, a física, porque essa discussão do espaço-tempo não é só também da geografia, também perpassa a história, a física, e todos eles têm problemas. Só que, talvez pelo fato da gente ser geógrafo, a gente fique mais sabendo dos nossos problemas. Mas os nossos vizinhos, se eles não têm problemas? Têm problemas, sim. Só que talvez eles não fiquem falando com tanta propriedade ou divulgando isso, porque o entendimento das pessoas que estão fora é outro, né? Então acaba invisibilizando esses problemas, né? Por exemplo, hoje eu coordeno o PIBID e eu tenho percebido que dentro das ciências biológicas, por exemplo, existe um grande problema que vai ser colocado o ano que vem, com o novo ensino médio, com as licenciaturas. Porque com essa nova maneira de você lidar com as disciplinas, que não vão ser mais segmentadas, né? Vão ser por núcleos. Estou dando um exemplo da biologia. A biologia tem a ecologia, as ciências biológicas, a licenciatura em física, a licenciatura em química, licenciatura... Tem mais uma. Ciências da natureza, tem graduação de ciências da natureza. Eu estou falando 5 cursos. Com a nova BNCC, esses 5 cursos, todos eles são habilitados a dar a mesma coisa na escola. Então, não vai fazer mais sentido eu ter tanta graduação para formar o mesmo profissional. Né? A geografia tem menos problema com isso. A história menos. Mas as ciências da natureza no Brasil vão ser obrigados a enfrentar esse problema da fragmentação que a ciência perpassou durante muito tempo e que se instalou na universidade. Obrigado, Lucas. Valeu, Edson. Vamos ver quem é o próximo, depois do Lucas. Letícia, o Marco Cunha. Pronto, boa noite, gente. Boa noite, Marco. Espera aí que eu vou apresentar, que eu fiz um esqueminha aqui. Estão conseguindo ver minha tela? Sim, tá rolando. Boa. Sim, sim. Bom, então, primeiramente queria dizer que eu estou contemplado com a fala dos colegas, né? Teve uma galera que escolheu os 2 textos que eu escolhi aqui, os 2 contos, né?
Peraí, tá apresentando? Tá travado para mim aqui. Agora tá carregando. Pronto, Agora foi? apareceu. Uhum. Boa, valeu. Eu me sinto contemplado porque os amigos que escolheram o texto que eu escolhi, eles trazem exatamente o que eu vou falar agora, né? Então, começando por Interpretando a Paisagem, que está lá na página 35, se eu não me engano, o autor ele traz a questão da escolha do curso, né? Que ele queria o curso de História e aí ele não fez o curso porque um professor de História convidou ele para conhecer a biblioteca e ele viu a biblioteca do professor e viu que não iria ter condição de ter uma biblioteca daquele porte. E aí, levando por esse lado, né? Aí mais cedo sobre a escolha, eu costumo falar que a geografia ela me escolheu, né? Que eu saí do direito para fazer geografia e foi uma mudança muito grande. E hoje eu sou apaixonado com a área da licenciatura, que sempre foi uma área que eu quis estar nela, né? E aí, logo em sequência, né, na hora que a gente já entra na geografia, a gente já dá de cara com as aulas de campo, que são aquelas coisas encantadoras, coisas de primeiro período, segundo período. E eu tive bastante aulas de campo, a minha turma teve bastante aula de campo muito marcante, a minha turma é uma turma muito unida, então, às vezes eu pego até aqui as fotos no computador e fico relembrando para matar a saudade. E aí eu coloquei aqui a arte de observar, né, que é o que ele traz no texto, que essa foi as aulas de campo foi uma divisão de águas para ele descobrir que ele realmente desejava geografia, queria geografia. E eu também, desde quando eu sou novinho, que eu sempre iria viajar, eu sempre ficava ali olhando o relevo, olhando as formas, a vegetação, passando pela janela do carro ali, e aquilo sempre me marcou muito. E eu lembro que no primeiro período, um professor solicitou um memorial, e eu fui escrever esse memorial e eu percebi que no decorrer da minha vida, a geografia ela sempre esteve presente na minha vida, sempre deu sinais de presença na minha vida, e eu nunca notei. Eu só fui notar depois que eu entrei na geografia, que eu fui fazer um memorial. Então, essa arte de observar, ela para mim hoje ela é muito importante, né? E aí, ligando com o legado das pedras, eu relacionei com a linha de pedras, né? Que foi uma aula de campo que a gente teve com o Schaefer, aqui em Viçosa. E aí ele foi explicar isso, e eu nunca tinha visto uma linha de pedras na minha vida, e aí eu fiquei impressionado, falei, meu Deus, existe uma linha de pedras, e que realmente ela segue uma sequência, né, aquelas coisas e tal, e isso foi muito legal, trouxe isso para minha realidade também. E o autor, ele traz também um conceito no texto, né, do Legado das Pedras, que é o striptease da paisagem, que é uma coisa que eu gosto muito, que tem muito a ver com a fisiologia, que é o próximo tópico também, e é quando ele fala que para a gente interpretar a fisiologia dessa paisagem, né, a fisiologia do espaço em que a gente está analisando, observando, a gente tem que fazer um striptease dela e entendendo ela nas camadas, aos poucos. E eu sempre me pego, às vezes no meu dia a dia, né? Tô andando no meio da rua, eu falo, nossa, eu tô pisando sobre um solo assim, assim, assado, ou sobre uma rocha que tem esses compostos, esses minerais, e sempre me pego fazendo isso. A última situação que aconteceu, que eu presenciei dessa situação, foi eu estava numa social, e aí era um prédio que era o último andar, e aí eu peguei de um lado, tinha um morro, né? Uma periferia, e do lado de cá já tinha o centro, e eu fiquei naquela ali analisando, e fui embora, viajei, deve ter ficado umas 2 horas viajando naquela paisagem ali. Então, acho que a minha apresentação se pauta nisso mesmo, e a minha experiência com o conto foi incrível, e sem dúvidas eu acho que eu abriria mais um tópico aqui para falar dos contos agora, enfim, sobre o livro, no caso, né? Obrigadão, professor. Obrigado, Marco. Depois do Marco, temos o Marco Cunha, agora é o Marcos Trindade. Opa, boa noite. Boa noite, Marco. Eu peguei o capítulo que se chama Revolução do Satélite. Acho que ele começa na página 115. 115. E ele começa falando da dificuldade que era o estudo dos domínios, né? No caso específico era do Pantanal, antes da aquisição de imagens de satélite.
e fala da metodologia, né, por trás do geoprocessamento, que é o estudo de imagens a partir de processos metodológicos gráficos. E foi por isso que eu me identifiquei com esse capítulo, porque é a área que eu tenho mais gostado de estudar ultimamente, principalmente por causa do, não sei se seria certo falar isso, né, do vasto mercado de trabalho, mas é uma área que abrange, né, a cartografia, o planejamento urbano, rural, a análise e o diagnóstico, né, de recurso natural, recurso hídrico, avaliações de impactos socioambientais. Também tem assuntos mais novos, como o geomarketing, né, construção civil e coisas do gênero. É isso que eu anotei sobre. Beleza, Marco. Muito obrigado. Foi do Marco com Marco Trindade, tem Marcos Vinícius. Professor, boa noite. Boa noite, Marco. Então, professor, é porque eu estou iniciando essa semana, que eu fiz a matrícula depois, semana passada eu não assisti às aulas, né? Então ainda não Tá. tive o relato, mas na próxima aula eu consigo fazer, sim. Tá bom, então. Tranquilo? Obrigado. Então vamos para o Maurício. Opa, boa noite de novo aí, turma. Tô chegando. Bom, o conto que eu escolhi, que me chamou mais atenção, aliás, tem uma gama de contos que são muito interessantes, mas realmente o conto dos Mares de Morros se destaca, né? Contando a viagem dele ao lado do pai dele, a visão dele enquanto criança daquela paisagem e posteriormente também a visão dele adulto, né? Retornando, passando e tendo uma visão após já ser um geógrafo, né? Observando todos os locais, não, né? Uma grande parte dos locais quanto particularmente a mim, acho que assim como a Jaine, toca muito, no meu caso, porque por ter a com origem rural, então não tive prazer em fazer viagem com meu pai, não como ele, claro, mas assim, acompanhar meu pai, acho que quem não é tanto do campo, sei lá, não tem essa ideia, mas a gente, principalmente eu que venho de uma família bem humilde, a gente com 5, 6 anos, você vai junto com seus pais para a lavoura. Então, na minha região lá, principalmente a lavoura de café, é cultivada em áreas bem altas, né? Então, você observava aquilo e hoje eu já tive o prazer de voltar nesses lugares, quando eu vou lá passear, e eu volto, subo nesses mesmos lugares que eu ia quando criança com meu pai trabalhando, obviamente, eu acompanhando ele, e eu tenho uma visão totalmente diferente. Eu acho que isso a geografia me trouxe. E esses textos, esse livro, acho que no primeiro semestre, quando o Edson passa a invenção da natureza para a gente ler, mostrando a história do Humboldt, são uma linguagem que, para mim, particularmente, marca muito. E, assim, me marca muito ler isso, compreender isso. Acho que é isso. Uma fala rápida, mas é isso. Obrigado, Maurício. E seu pai continua na lavoura? Meu pai agora aposentou, né? Meu pai falou que agora só sossego que ele tá querendo. Mas tá lá na roça ainda. Continua. Oi? A lavoura ainda continua? Sim, agora é o meu irmão mais novo que mexe lá, toma conta lá. Tá certo. Só uma dica que hoje uns alunos orientando, eles descobriram que no site da Conab, né, Companhia Nacional de Abastecimento, existe a localização
de propriedades produtoras de café em vários municípios, né? Aí eu tenho uma aluna que está pesquisando sobre ervalha. Aí eu falei para ela, pô, por que você não mapeia o café? Aí ela falou assim, professor, não precisa mapear o café, já está mapeado, já tem propriedade aqui, é só jogar agora o CAR, que também tem limite de propriedade, que é o Cadastro Ambiental Rural, pega o shape lá da Conab, eu vou saber a propriedade, o tamanho da propriedade e ainda o tamanho da lavoura. Eu falei, que bom, né? O Brasil já está ficando digitalizado. Então, muitas dessas informações que a gente pensa que é um local que a gente tem num local que não tem muita informação, na verdade tem informação, a gente que não sabe onde ela está, né? Isso é importante nesse sentido, porque depois do cadastro ambiental rural, visibilizou o produtor rural. A gente sabe onde está todo mundo. E isso está no banco também. Quando você vai pedir empréstimo enquanto produtor rural, ele vai olhar lá a sua propriedade e ainda vai olhar, olha só o que ele vai olhar, ele vai olhar os dados climáticos de balanço hídrico daquele ano para ver se naquele ano a data do pedido do seu empréstimo gera risco de quebra da lavoura ou não, segundo a previsão feita pela Embrapa. Né? Então, ele pode cancelar o pedido de empréstimo dependendo da condição de previsibilidade do tempo sazonal. Se a chuva vai começar em novembro, se vai começar em dezembro e não mais em setembro, e por aí. Né? Mas o café não precisa tanto pedir empréstimo, né? Mas as outras lavouras precisam para comprar semente. Mas obrigado, Maurício. Banana. Depois do Maurício, temos o Paulo. É isso mesmo, Paulo Oliveira. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Então, professor, achei muito interessante o texto em geral, né? Mas algumas partes que me chamaram mais atenção, assim, foi já na apresentação, né? Que foi escrito, acho que pela... Como é que chama? Deixa eu ver rapidinho aqui. Sinara Menezes, que fez a apresentação, não é? No começo ali. E uma coisa que me chamou atenção nesse começo, assim, além de outras coisas, né? Foi a parte que até notei, que ele cita do... Quando você está criança no carro, que você vê a forma do relevo, aí aí ela cita que tinha montanha que parecia um Fusca gigante, tinha uma que fala o dedo apontado, em vários lugares a gente vê falando sobre isso, o dedo de Deus, o dedo sei lá de quê, né? O buraco na rocha, que tinha até uma propaganda. Aí ela conta que depois que chegou na faculdade, que você vai entender o que é isso, né? O nome verdadeiro disso, que é o temperismo, né? No buraco da rocha é uma gruta. Aí eu achei legal isso, que a gente tem uma visão antes da academia e depois da academia outra visão. Achei muito legal, né? Que a geografia molda a gente, né? Nesse contexto de entender o espaço. E já mais dentro do texto, assim, as partes que, assim, que eu achei muito legal tudo, né? Mas a parte que me chamou a atenção foi a questão que ele tratou... Não lembro mais do local, que eu me perdi aqui, quando eu tenho tanta coisa que minha letra tá igual o Fausto Silva escreve, não consegue ler. Mas quando falou sobre a dúvida que ele tinha com história, e por causa da biblioteca, ele decidiu fazer geografia. Eu fiz 5 períodos de história na FV, né? Aí, antes de eu entrar assim, eu entrei depois de velho, já casado, com filho, entrei pra história. Aí, falei assim, vou história, mas vou gostar de geografia e história. Aí, assim, todo mundo fala assim, geografia é igual a história. E história tinha o ponto de corte mais baixo, vou tentar história e consegui entrar. Aí, na primeira aula foi aquele baque, né? Muita teoria, e eu não sabia estudar. Para estudar para a universidade, né? É outra forma de estudo, né? Aí fui tomando lambada para lá, lambada para cá, até que eu peguei e entendi como é que funcionava o jeito de estudar os textos, como é que fazia para entender o texto. Só que eu sentia muita falta da prática, né? Na história não tinha a prática, a geografia tinha. Inclusive, alguns práticas de ensino da história, não sei se hoje está assim ainda, é simulado. Você simula uma aula para o professor, você vai ter contato na sala de aula, acho que no final do curso. Eu cheguei a fazer um estágio de conclusão de curso da história. Aí eu falei assim, nossa, mas não é isso que eu quero. Eu falei, já entrei velho nesse negócio, acho que tem que fazer o que eu gosto. Aí tentei geografia e consegui passar. Em 2018, né? Mudei para geografia.
Aí foi outra coisa. Primeira aula eu já vi, nossa, né? Aqui que eu quero estar, né? As aulas de campo, que além você junta a teoria com a prática, né? O empirismo, você tá ali, você vê o relevo tal, tal, tal. Você vê no livro, você lê o texto, você vai entender, mas você vai lá e põe a mão e vai entender o que é aquilo. E eu acho que tem muito a ver com... E também gostei muito da parte que fala interpretando a paisagem, né? Que é o tópico 35 do meu livro. Que na geografia tem por tudo isso, né? A gente já pega isso desde o início do curso, a interpretação da paisagem, entender, né? Porque nossa região é uma área de morro, aí a gente foi, né? Aula de campo diamantina com o shape. Já é a mudança para outro, né? Outro bioma, eu achei muito legal e achei muito rico esse texto, né? Que me vi nele nessas situações, assim, de entendimento das coisas, né? É mais ou menos isso. Eu entendi. Você foi fazer história na UFV? Sim, no UFV. Tá. Então tá certo. Você faz como é que se fala? Você trabalha e estuda, né? Sim, trabalho e estudo. Tem 2 filhos, aí depois, durante o curso, tive mais uma filha, né? Tem um filho de 7 anos e uma filha de 3. O tempo é entre meia-noite e 6 da manhã, o seu tempo de estudo, né? Nossa, mãe, nem me fala. Eu sei, 2 crianças vão querer dormir cedo, né? Lá para meia-noite, aí você aquela luta para dormir, espera o pai, depois que o papai chega, ainda tem que fazer o trabalho. No dia seguinte... Não, o ruim aqui é que eles dormem cedo, né? Aí, como minha esposa também trabalha, e ela tem, o trabalho dela exige mais um pouco no momento, né? Ela trabalha na FV, então às vezes ela fica o dia inteiro lá, mesmo agora que voltou a ir lá, né? Aí eu fico mais por conta, né? Porque o meu horário é mais flexível. Aí eles dormem cedo, 9 horas. Aí eu tô cansadaço, deito com eles, acabo dormindo junto e quando eu vejo, nossa, já é 2 da manhã, vou ter que estudar, aí dá aquele desânimo. Mas é assim mesmo. Eu compreendo. É mais difícil, mas não impossível. Obrigado, Sim. então, Paulo. Nada. Depois do Paulo, temos o Rodrigo Pereira. Rodrigo. Ué, Edson, não é eu antes, não? Roberto? Vinícius. Ué, mas eu não estou vendo o seu... É que deve estar Vinícius aí, é que eu mudei, cara. É Roberto Vinícius. Ah! Não é Rodrigo Pereira, não? Não. Rodrigo Pereira não, Roberto Vinícius. Ô, Vinicius, você é Vinícius Barroso. O meu tá Vinícius Barroso, né? Que estranho esse negócio. Isso. Se for o computador de outra pessoa, deve ser o avatar dele. Não, é o meu mesmo. Meu nome é Roberto Vinícius Barroso, né? Mas eu não sei por que tá Vinícius Barroso. Não sei por que mudou. Estranho. Tá bom, vai lá. Posso ir, então? Então, beleza. O meu é aquele que o menino até falou antes da Serra Pelada, que é o Resolvendo Conflitos, que é da parte 1, da página 129. Meu pai era professor de geografia, foi mais de 30 anos professor da rede pública, então eu cresci no meio de atlas, mapa, né, muito livro e muito material dele, né, que ele tinha para dar aula. Eu lembro uma vez que ele estava preparando algumas aulas para alguma turma, não sei, e ele tinha muita fita cassete de alguns documentários, algumas coisas assim, e tinha um sobre a Serra Pelada, dos anos 80, assim, com as imagens muito ruins, com aquelas fotos icônicas lá da galera subindo, né, igual um formigueiro humano, aquela cratera que eles abriram lá e tal, e aquilo foi uma coisa assim que ficou na minha cabeça e marcou, né, e eu me recordei na hora que eu estava procurando uma história, que me recordei disso, né, que meu pai preparando uma aula de geografia, e hoje você pediu para a gente recontextualizar como, né, a gente acha que isso influenciou de alguma maneira. Eu acho que acabou influenciando, assim, porque meu pai era professor de geografia, eu meio que segui a profissão. Eu sempre gostei muito de geografia, história, né, da área de humanas, e acabei seguindo a profissão. É isso mesmo. E aí, você se considera um cara que resolve conflitos?
Oh, sim, consigo resolver. Sou um cara bem apaziguador aí, digamos assim, velho. Também foi uma coisa que eu me identifiquei. Eu gosto de solucionar algumas coisas assim, parecidas. Então, tá bom. O seu pai trabalhou em Viçosa mesmo? Não, ele trabalhou em Rio Espera, na minha cidade, lá há muitos anos. Ele era professor. Você é de Rio Espera? Sou de Rio Espera, perto de Lafayette, pertinho de Piranga, né? Tem uma luna de Piranga aí, é 50 quilômetros. Eu passo em Piranga toda vez que eu vou para minha cidade. E aquilo que o pessoal tava falando dessa mineração de Teixeiras aí tá acabando com esse asfalto que eu faço a rota, cara. Você vai, durante o dia, é no mínimo 10 a 12 caminhão que você ultrapassa, cara. E já tá cheio de buraco a rodovia, exatamente por causa disso aí, velho. Rio Espera já está no limite ali com o quadrilátero? Tá bem no limite ali, porque tá pertinho de Conselheiro Lafayette, pela estrada de terra, você tá a 60 km de Ouro Preto. Perto de Catasaltos da Noruega. É porque uma vez que eu fui para o parque em Ouro Preto, que agora esqueci o nome, como teve um acidente, teve uma ponte que caiu por causa de um caminhão de combustível. Eu lembro disso em Ponte Nova. Como é que ele conseguiu quebrar a ponte inteira? Eu lembro disso em Ponte Nova. Isso. Aí a gente tinha que dar a volta, aí tinha que ir por Piranga. E depois de Piranga, o rapaz falou assim: entra numa estrada de barro que você vai cortar caminho. E o motorista não conhecia, mas o motorista era aventureiro. Falou assim, vamos entrar aqui porque a gente não precisa passar dentro de Conselheiro Lafayette. Dito e feito, né? A paisagem vai ficando vai tendo mais espigão, né? E de repente a gente passou por dentro por uma estrada que vai para Lavras Novas. Isso mesmo, então, eu uso essa estrada. Ali muda muito. Ali você vê que o que predomina é uma pastagem, mas em função dos afloramentos mesmo. E é uma estrada que achei muito perigosa, né? Por conta do reflexo, né? De manhã e de tarde, os ângulos de reflexão da rocha vai direto na cara do motorista. Então, é uma estrada muito perigosa, até se fosse em época que estiver chovendo muito, bem chatinha para passar essa estrada aí de Santa Rita. De Santa Rita, né, de Ouro Preto, vai para Lavras Novas. Quando vou para Ouro Preto, para Lavras Novas, eu passo por essa estrada aí, que é bem mais fácil. Mas já fiquei agarrado nela uma vez aí, de tipo 8 horas agarrado na estrada. Eu já passei por experiências dessas, não é nada agradável. Nossa Senhora. Péssimo. Então, obrigado, então. Valeu, Edson. Um abraço. Eu vou falar Vinícius Barroso. Pode falar, fica a critério seus aí, fica à vontade. Falou. Valeu, tchau. Sábio? Oi, Edson. Também estou chegando hoje, só hoje à tarde que eu consegui o contato com alguém que estava na disciplina que me colocou no grupo. Não preparei nada, não. Bom, então. Sem problema. Então, Edson, acho que sou eu agora, né? Rapaz, agora é o Rodrigo Pereira? Isso. Então vamos lá, Rodrigo Pereira, e depois assinarem. Edson, eu achei aqui aquela questão da defesa do meio ambiente, né, que é mais relacionado à minha profissão, né? E o que me chamou a atenção foi na primeira frase, que ele falou que ele se interessou pelos problemas da poluição hídrica provocada pelos hábitos irregulares, ou seja, ele falou poluição. Eu já acho interessante quando a pessoa com um conceito, né? Ela falou poluição, não contaminação, né? São coisas que há discussão. E hábitos irregulares, que para mim é a nossa mazela ambiental e social, são os hábitos que nós temos, né? A gente que veio das ciências ambientais, a gente sempre pensa globalmente e age localmente, né? A gente trabalha a premissa dos 3 R's, né? Reduzir, reciclar e reaproveitar. Então, essa primeira frase do texto foi o que mais me chamou a atenção. É interessante também que ele discute sobre a mudança do aeroporto que foi proposto em cima de uma reserva florestal, e ele conseguiu, através de debate com Ernesto Geiser, que era o presidente, mudar para o de Cumbica, que hoje existe. E é onde que ele traz justamente não só o impacto do aeroporto internacional que seria, como o entorno, que seria a construção de shoppings e outras coisas mais.
É uma coisa muito interessante para nós alunos entender, estudar, para a gente ter embasamento e ter conhecimento, para a gente poder discutir com propriedade os assuntos ambientais, numa mesa de prefeitura, nos órgãos ambientais, né, SEMAD, no caso do Estado de Minas, SEMAN em Ponte Nova, ADM em Viçosa, que é isso que faz com que a gente consiga realmente expor as questões ambientais e lutar por ela. Uma outra coisa também que eu achei interessante que ele falou foi justamente que os franceses, né, aí mais linkado com a nossa disciplina, que os franceses dividiram as áreas ecológicas em zonas e os biólogos, paralelamente, em zonobiomas. E a última coisa que eu achei interessante que foi justamente em relação até a última aula que você discutiu, né, conversando com uma outra colega, que eu não me recordo o nome, sobre a questão do ensino, né, na academia. E nos últimos 2 parágrafos ele traz isso, que ele gosta de explicar essas coisas para os pequenos. Aí ele fala que ele faz um desenho no quadro, né, e na última frase ele deixa claro: as crianças compreendem e adoram, entendendo um conceito que nem sempre é trabalhado em universidades. Então, esse texto foi o que mais me chamou a atenção, foram esses itens, realmente. Você falou uma coisa que é a fala dele com o Geyser, né? Sim, sim. Isso eu vou lembrar de uma fala de um professor que já faleceu, chamado Antônio Robert de Moraes. Era professor da USP. Ele, no Congresso de Encontro Nacional de Pós-Graduação em Geografia, durante uma mesa do professor Rogério Hasbach, ele estava falando sobre territorialização, né? O Antônio Carlos Robert de Moraes levantou e perguntou para ele, né, referente a essa questão do Lefebvre, que na verdade é a grande base da contextualização do território, da utilização do mesmo na geografia, e de certa maneira, isso fez com que os geógrafos procurassem se distanciar do Estado, né? E naquele momento, Antônio Carlos ele tinha publicado, em trabalho junto à Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, um atlas para o governo de São Paulo. Não sei se o atlas era de conflitos ou de áreas ambientais ou costeiras, uma coisa assim. E ele coloca que, na verdade, a geografia nunca se separa do Estado, né? Porque naquele momento a mesa falava da questão da valorização, da defesa dos movimentos sociais e tudo mais. E, de certa forma, esse radicalismo dos anos 70 fez com que a geografia se esquecesse ou tentasse se separar do Estado. Só a partir dos anos 90 é que há o começo de uma reaproximação, e isso fica muito mais claro quando volta a ter os concursos públicos para as áreas ambientais no Brasil, como o IBAMA, ICMBio, o Petrobras, que nos seus editais inventaram um cargo chamado analista ambiental. Analista ambiental pode ser biólogo, pode ser historiador, todo mundo que tem nível superior e passa na prova vira analista ambiental, antropólogo, historiador, geógrafo, né? E mostrando, na verdade, quando cria esse cargo, impossibilita com que praticamente quase todos que tenham nível superior do Brasil possam concorrer a esses editais. Eu entendo que, na verdade, é uma forma de tentar resolver um conflito judicial que iria acontecer caso alguma profissão fosse alijada, mas também coloca em questão que o saber ele não é propriedade privada de alguma disciplina da academia, né? E isso faz com que vários profissionais da geografia comecem a voltar a trabalhar em órgãos de Estado, e não só dentro do IBAMA, tá? Mas Ministério da Justiça, TCU, vários órgãos ambientais
abriram no início dos anos 2000, e eu tenho alguns colegas que foram trabalhar nesses lugares, em ministérios, em fundações como o FUNAI, existe um entendimento de que sem a legislação e sem o instrumento jurídico, não há como você fazer frente a grandes empreendimentos, né? Então, se faz necessário ter conhecimento de legislação. E aí eu volto, eu já citei aqui como exemplo e sugeri para que vocês assistissem, e coloquei de novo o link para quem chegou depois, no final da primeira aula, ou entrou depois, do link da fala do professor Marcelo José, que ele, no meio da sua fala, ele coloca as lacunas que o geógrafo pode se inserir, mas não se insere. E uma delas é a questão da legislação ambiental, né? O Marco Cunha, por exemplo, falou do geoprocessamento, mercado de trabalho. Mas muito do geoprocessamento, hoje, está ancorado na questão legal, né? Por exemplo, o cadastro ambiental rural. Existe uma lei que criou ele. É obrigado a ter o cadastro. Todo proprietário tem que ter. Minas Gerais é o estado que tem mais CAR. Eu acho que 80% de todos os proprietários do estado de Minas Gerais já fizeram cadastros. Alguns estados têm menos, mas Minas Gerais é o que tem mais. O que é muito bom, né? Porque no cadastro você tem lá o que tem de reserva legal na propriedade e o que tem de área permanente. Dois conceitos jurídicos, reserva legal, área permanente, que a gente tem que saber o que é isso. Agora, a gente tem que saber que é isso, mas, ao mesmo tempo, isso se espacializa, e aí tem gente que trabalha na parte da espacialização, que é o geoprocessamento, mas eu não sei fazer geoprocessamento, professor, mas você pode ficar na parte analítica, ou seja, saber a lei, e olhar para o mapa e dizer, esse mapa não está de acordo com a legislação. Essa propriedade tem que refazer o CAR. Que o pessoal da EPAMIG faz hoje, por exemplo. Quando vai ter um empreendimento na sua propriedade e vai pedir licença para a EPAMIG, né? Os funcionários eles vão visitar a sua propriedade com o relatório que você preencheu para saber se aquilo atende ou não à legislação. Eu estou falando de legislação, mas também existem outros setores relacionados, por exemplo, a conflito de moradia, relacionados a conflito de moradia e unidades de proteção da natureza, que são as unidades de conservação. Não há nenhuma unidade de conservação da natureza hoje no Brasil que não tenha população que esteja dentro da unidade. E por lei é proibido. Mas essas unidades, em grande parte, foram criadas depois que as populações se estabilizaram, né? Aí você pergunta, quem mantém esses caras aí dentro? Eu vou dar o exemplo do Rio de Janeiro, que eu conheço mais, né? No Rio de Janeiro, grande parte desses conflitos habitacionais produzidos em áreas de tensão ecológica ou na beira de unidades ambientais é patrocinado por um grupo chamado de milícias, né? Que tomam conta de terrenos públicos e se tornam terrenos privados. E aí você vê no Globo, a cada 3 meses, algum lugar que o sobrado caiu. Né? Um sobrado de 3 andares caiu, matou 12. O outro sobrado caiu, matou 30, porque caiu a casa do lado. E vira um processo de destruição sazonal que entra quase que dentro de uma normalidade, porque o governo municipal não pode fazer muita coisa nesse sentido, porque a lei é federal, a fiscalização é estadual e o município só tem a competência de liberar o alvará, chamado o habite-se. Mas se o município já não liberou, aquela área é imprópria, sobrou para o município fazer uma coisa, derrubar aquelas casas. Mas ao fazer isso, vem a seguinte questão, para onde essas pessoas vão? Porque elas também são tão vítimas
quanto o poder municipal, muitas das vezes, que também pode ser uma parte conivente, mas na estrutura de fiscalização, liberação de documentação, ele se vê amarrado. Mas obrigado aí, o Rodrigo. Você trouxe essa questão aí da vinculação. Rodrigo? Sim, perfeito. Mas em questão das leis que você falou aí, do federal, municipal, existe uma hierarquia das leis, né? A federal ela vem primeiro, depois a estadual e a municipal, sendo que a municipal ela pode ser mais restritiva do que a estadual, que pode ser mais restritiva do que a federal. Elas nunca podem ser mais brandas que no nível hierárquico, né? Sim, mas assim, por exemplo, quando, por exemplo, vamos pensar aqui na UFV, né? É uma área federal, né? É o Bolsonaro que manda aqui dentro. Vamos pensar que a prefeitura não fez acordo nenhum com o reitor. Um crime que é cometido dentro da instituição pública, o UFV, teoricamente, ele não pode ser investigado pela Polícia Militar nem pela Polícia Civil. Teria que ser a Polícia Federal. Para que isso ocorra, é necessário um acordo entre as partes jurídico que permita que a Polícia Federal, a Polícia Militar, entre no campus e possa fazer fiscalização, dar dura, prender, se não tiver essa permissão, ela não é permitida. O mesmo se aplica para fiscalização, né? Um agente municipal ele não pode dar multa dentro de uma unidade federal. Ele pode denunciar, mas ele não pode agir, né? Mesmo que a lei seja mais restritiva. Tem desses probleminhas, né? No caso da esfera privada, muitas das vezes não tem desse problema, porque está sempre no mesmo plano executivo. Mas, no nosso caso, a gente tem várias misturas de instâncias que podem atrapalhar esse processo de fiscalização. Sávio Sinara. Sou eu. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera, professor, enfim. Eu escolhi um texto que eu já tive colegas que escolheram também, O Legado das Pedras, está na página aí 69. Esse texto ele fala de uma excursão que o Aziz fez com o Jean Tricart, e o texto enfatiza que eles viajaram, né, e ele observou a presença de linhas de pedras, e depois também, quando ele observou isso, ele começa a investigar, ele também faz uma análise histórica, tem uma parte que ele coloca uma pergunta assim, eu quero saber como que foi no passado, minha garganta tá ruim, gente, como foi no passado aquilo que vemos agora. Então, ele faz uma análise histórica, né? E aí, no finalzinho do texto, ele faz meio que um roteiro, ele coloca sobre fazendo um estudo da paisagem, a gente tem que levar em conta a estrutura superficial, e aí ele cita compartimentação da topografia, formas de terreno, tem que definir feições de cada compartimento, entender a estrutura, e aí numa terceira parte também ele faz uma ligação com a fisiologia da paisagem, né? Influência climática, vegetação, enfim. Por que eu escolhi esse texto? Eu acho que essa questão das linhas de pedras foi muito marcante para mim durante as aulas de geografia na universidade. Hoje em dia, se eu olho uma linha de pedra assim num barranco ou em algum lugar, eu já penso assim, aqui passou um rio. Então, assim, é uma coisa que a gente vê que é muito importante na geografia observar esses sinais. É uma coisa que eu achei interessante nesse texto, é que ele observou o sinal e ele sentiu em si a vontade de investigar aquilo. E uma das coisas que me que quando
que me chamou a atenção quando eu entrei na geografia é isso, essa questão que a geografia faz de pegar os sinais nas paisagens e fazer uma relação e ver que tudo está conectado, o social, o relevo, o clima, então, assim, tudo tem influência. Então, a minha vontade no início do curso nossa, eu preciso conhecer o mundo. E a geografia, ela trabalha claramente nessa questão, né? Que ela associa um pouquinho de cada coisa. Enfim, eu acho que no mais é isso. Obrigado, Sinara. Você já achou linha de pedras em Viçosa? Eu não te ouvi direito, Edson. Você já encontrou linha de pedra? Já vi sim. Nas aulas de solos também a gente viu, né? Acho que a galera tá aí. A gente viu as linhas de pedras aí. Então tá bom. Obrigado, hein? Nada. Túlio. Presente. Boa noite a todos e todas. Eu separei dois contos aqui da história do Aziz. Um chama Mar de Morros e o outro é o Tempo e Espaço. Aí eu vou falar sobre eles. Sobre o Mar de Morros, o Aziz relata sobre a infância dele, relata de onde que ele nasceu, que é São Luís do Paraitinga, que é na região do Alto Vale do Paraíba, e que ele fez um deslocamento entre as cidades de Caçapava e Taubaté, que fica no médio Vale do Paraíba. E aí ele relata nesse texto, ele discorre através do sentido de que esse percurso, o caminho mudava muito, ele observava muitas mudanças, principalmente nas características do morro, em alguns lugares mais acentuados, e na região do médio do Vale do Paraíba, morros mais baixos. E aí eu fiz uma relação com a minha vivência quando eu fui para a UFV. Quando eu passei em 2018, fui fazer a matrícula. Eu não conhecia Viçosa, a localização direitinho, eu sabia só por nome, algumas pessoas que já passaram pela Universidade Federal de Viçosa. Então eu estou falando de Divinópolis, né, centro-oeste de Minas. Aqui é uma zona de transição entre o Cerrado e os mares de morro. Não chega a ser o Cerrado propriamente dito. E aí eu estou inserido agora em Viçosa, né? E aí eu tento fazer uma reflexão das diferenças, tanto de relevo, que é uma região com os vales mais longos. Viçosa já tem, como um professor de geofísica que a gente teve, falou que os vales são mais encaixados, a região de vale é menor. As características fitofisionômicas também são diferentes. Aqui na minha região tem muito do cerrado, então a gente já encontra alguns tipos de árvores diferentes, algumas até de semideciduais. O que é isso? São árvores que perdem bastante folhas nos períodos de seca. E em Viçosa eu já não encontro tanto isso, eu já observei um pouco mais da diferenciação. E a umidade também eu observei que é diferente. E uma das coisas que me chamaram maior atenção foi do uso e ocupação do solo, porque na região de Viçosa, os morros eles têm alta declinação, mas mesmo assim eles são ocupados. Aqui em Divinópolis a gente tem, não vou falar que a gente não tem esse tipo de ocupação, mas os morros também eles são com menor declive, mas em morros com declives próximos dos que existem na região de Viçosa, eles já não são ocupados, né? Isso tem muita relação. E agora sobre o trecho Tempo e Espaço, eu achei muito interessante o autor falando sobre um professor de química que ele teve e as atividades práticas que ele fez sobre o laboratório, e essa intencionalidade de trazer um ensino diferente para uma melhor aprendizagem dos alunos, né? Ele, entre aspas, fala que o professor, ele achava muito interessante, pegava uma matéria muito difícil e às vezes complexa de concepção dos alunos, tornava elas mais interessantes. E aí, trazendo para a geografia, eu pensei muito nisso que a gente debate lá na licenciatura, né, nos estágios.
é uma forma melhor de tentar passar um tipo de conhecimento, como que a gente vai ensinar a questão do relevo de diferentes áreas, introduz maquete, introduz um tipo de mapa que seja interessante e viável para os alunos. Aí eu estava refletindo mais nessas duas questões que me marcaram muito. Beleza. Em Divinópolis, então você está na área de transição. Isso mesmo. Na sua região tem veredas? Não. Aqueles buritizeiros? Aqui eu saiba, não. Aqui eu consigo achar algum resquício, né? Como se fosse uma mata atlântica. Eu esqueci o nome, que é daquele estilo de mata que dá mais próximo à curso de rio. Eu li isso no livro de biogeografia. Galeria. Desse estilo. Tá jóia, então. Obrigado, Túlio. Por nada. Agora vamos para o Tomás. Tomás, você está por Boa aí? noite, professor. Estou sim. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Espero que esteja tudo bem com todo mundo aí. Eu vou desligar a câmera aqui, professor, porque a internet é de roça, né? Então já viu. Mas o texto que me chamou a atenção, né? E que fez um link, acho que com minha existência como pessoa, mas principalmente como um profissional da geografia que eu estou construindo, que foi a defesa do meio ambiente, que se encontra na página 111, que fala sobre a profissão geógrafo, né? E o Rodrigo até já citou ele há pouco tempo atrás aqui, e o que mais me chamou a atenção é que no início ele já fala logo sobre problemas de poluição que ele vê, e principalmente o descaso que o ser humano tem inerente à água, o brasileiro tem inerente à água, né? E como ele desenvolve a discussão e coloca um problema maior que cai no colo dele. Assim que ele consegue participar da construção de uma coisa correta, né? E o geógrafo, ele faz muito isso, ele tem uma participação generalizada, que eu vejo que a análise do nosso conhecimento, ela é generalizada, ela é globalizada. Nós não temos um conhecimento específico de espécies e subespécies que tem um profissional da biologia, ou um conhecimento mais específico na área da engenharia florestal, mas a gente consegue assimilar toda essa discussão. E ele faz essa linkagem toda, e inclusive com que eu achei até muito legal, com a questão da aeronáutica, até para essa obra, né, que é o aeroporto de Cumbica, e onde seria o aeroporto de Cumbica, na verdade, que é uma área de reserva muito próxima ao Morumbi. E aí você vê que tem um interesse econômico até do Estado. Por quê? Porque um aeroporto próximo a um bairro nobre de São Paulo tá foda, hein? Enfim, mas iria privilegiar uma população que tem maior poder aquisitivo, né? E ele vai construindo isso, e envolve, inclusive, o aeroporto de Carajás, que eu não sei se alguém teve lá também, que é um aeroporto bem esquisito até, que é no Alto do Morro. E é bem ruim mesmo, assim, você vê que várias aeronaves arremetem em voo, e só avião, os turbohélices que pousam, enfim, é um aeroporto
complicado, assim, meio... Ele foi feito num local que não seria favorável ao aeroporto, né? E aí ele analisa isso e junta com... Ele consegue juntar a análise aérea, uma análise ambiental e uma análise econômica. E o que torna isso muito legal. E, né, ele vai falando de outros ambientalistas e de como ele chegou a isso, de outras pessoas que ele consultou, como paisagistas, enfim. Mas o que eu acho que fez o link final com a profissão geógrafo é a questão do professor, né? Do educador. Que ele termina falando que gosta de explicar essas coisas para os pequenos. E que ele é muito quadro, muito giz para isso. Né? Que ele passa no quadro as informações e tenta aproximar isso de uma aula, né? Que ao mesmo tempo que ele consegue resolver um problema social, ambiental, ele consegue dar uma aula de geografia fazendo uma criança tendo a percepção de pertencimento. E acho que isso está muito íntimo com a formação do geógrafo, de uma forma geral. E com a minha vivência também, minha experiência aí. E é isso. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado aí, Tomás. Agora vamos ver o próximo. Depois do Tomás, o Vinícius Barroso já foi e o Ian Costa. O último na fila do pão. Boa noite, professor. Boa noite. De repente repetiu alguém depois. Então, eu escolhi no livro do Aziz o texto dele que chama A Viagem Sonhada. Acho que teve mais 2 ou 3 pessoas que também falaram dele. Está na parte 1, página 9. A Viagem Sonhada. Ah, tá. Página 93, 94. E aí lá ele fala do sonho dele de estar podendo ter sua primeira viagem, né, que até então ainda não tinha sua primeira viagem fora do país, né, ele já tinha viajado no país, mas fora do país ele ainda não tinha. E aí ele conta que sempre teve esse desejo, principalmente de poder ir na França, que ele sempre se identificou muito, que ele ressalta isso. E com o professor Pierre Monbeg, ele teve essa oportunidade, né, o Pierre Monbeg, que era tipo o presidente da CNPq lá, né, acho que é o Centro Nacional de Pesquisa na França, e esse professor deu essa oportunidade para ele, convidou ele, e ele pôde conhecer a França. Ele fala que viajou na França de norte a sul, de leste a oeste, né, foi em várias localidades da França, e eu identifiquei nesse desejo do Aziz Absaber também o meu desejo. Eu tenho um desejo de estar conhecendo outros países, outras culturas, outras políticas, outras religiões, né? Eu sempre gostei muito de geopolítica. Quando eu era pequeno eu jogo até hoje, na verdade, quando tem tempo, um jogo de tabuleiro que chama War, que é um jogo de guerra, né? Você tem ali suas pecinhas e tem que tentar dominar o mundo ou algum objetivo específico que o jogo te dá. E quando eu via os outros países do mundo nesse jogo, eu sempre queria conhecer, né, quais são esses países, o que tem nesses países, como são as pessoas, as culturas, religiões, enfim. E a paisagem também em si, né, a paisagem que a gente chama de paisagem natural, né, a natureza. E eu vi nesse relato do Aziz essa minha vontade também, né, que é estar conhecendo outros países, mas que eu ainda não tive. Entretanto, a geografia em si me permite também estar conhecendo em partes, né, pelo menos na teoria, nos estudos, essas curiosidades que eu tenho. Saber as religiões, as culturas, enfim, de outros países, outros povos, porque a gente está sempre lidando com isso em diversas disciplinas. E então a geografia pôde um pouco subsidiar essa minha vontade, mas que eu ainda espero, assim como o Aziz, estar conhecendo pessoalmente também outras culturas. Foi esse o texto que mais me chamou a atenção, por essa vontade desde pequeno que eu tive, Edson. Sim. Ian, sim. Você também tem a vontade de viajar para fora do país? Tem, todos os continentes, se possível. Lá no Rio de Janeiro dos anos 90,
existia uma cultura na galera do ensino médio, principalmente entre os meninos, de fazer prova para o Exército, Marinha e Aeronáutica, principalmente para Marinha, né, para se formar segundo tenente oficial da Marinha, para ter direito àquela viagem ao mundo, né? Então, eu tive alguns colegas que conseguiram se formaram e fizeram essa viagem ao mundo. Eu acho que só fizeram a prova para passar no concurso e fazer essa viagem, porque logo depois muitos saíram das Forças Armadas, né? Eles conheceram outros lugares e muitos deles foram morar fora do país. Tem um colega hoje que mora na Espanha. Mas o que mostra que muitas das vezes o conhecimento de outro lugar passa por caminhos e escolhas que, na verdade, não vão necessariamente te congelar na função durante o resto da vida, né? A gente imaginava naquela época que o pessoal ia ser militar o resto da vida, mas a gente percebe hoje que, na verdade, aquilo era apenas um trampolim para ter uma independência financeira. E muito hoje da juventude, eu vejo vocês, né? Esse sonho de conhecer, não vou falar o mundo, outros lugares, passa por essa questão da independência. E eu vejo nos alunos da UFV, não só da geografia, esse espírito bandeirante, né? A maioria de vocês não é de Viçosa e a maioria de vocês não vai ficar em Viçosa. E muito provavelmente não irão voltar para suas casas, né? Tentarão morar em outras cidades, né? E isso, de certa forma, mobiliza o sonho, né? Mobiliza o interesse e a vontade de conhecer outros lugares, né? Se a gente for para as ciências agrárias, por exemplo, os alunos das ciências agrárias, muitos deles que vão se formar vão trabalhar no Centro-Oeste, né? Em Goiás, aí tem o Caleb, que não sei se ele está aí, vão para Goiás, vão para Mato Grosso, vão trabalhar nessas áreas agrícolas aí do Centro-Oeste, ou vão para a Amazônia, ou até mesmo a Antártida, né? Como o professor Schaefer vai lá de vez em quando, para desenvolver o seu trabalho. E você se lotar, se interessou por causa do jogo do War, né? Eu me interessei muito pela geografia. A minha janela da geografia não era o War, era um programa de televisão aberta, que eu acho que só o Rodrigo aqui vai saber, ou de repente o Marilton. E existia um programa chamado Flash na televisão, dava meia-noite, do Amaury Júnior. Então, era a TV, era o único programa da TV. Quem é o Amaury Júnior, agora esse Flash eu não estou ligado, não. Era o primeiro programa dele. Era o único programa que se falava de algum lugar do mundo que não fosse através da forma de noticiário, né? Ou aconteceu um desastre, alguma coisa. Não, mostrava as coisas bonitas. Eu achava interessante, né? E aquilo a gente consumia. No dia seguinte a galera comentava, né? Qual o programa do Amaury Júnior, falando sobre a França, sobre os monumentos que determinam a imagem e a identidade desses países, Champs-Élysées, Estátua da Liberdade e coisas do tipo. E falar nisso, um canal coreano tentou fazer uma graça na abertura dos Jogos Olímpicos, né, fazendo uma paródia com os países. Em vez de fazer um comentário, mostrava uma imagem que representava aquele país. Itália mostrava pizza. Paris mostrava um cara de boina. Eu não me lembro o que botaram quando chegou no Brasil, mas botaram uma imagem lá. Mas isso representa um pouco da nossa imagem, o que a gente alimenta de outros lugares. E, de certa forma, né, o War, que não é um jogo hoje tão famoso, né, porque não tem a Guerra Fria, o War vendia muito no tempo do jogo da Guerra Fria, conquistar territórios, conquistar países. Agora não são países que conquistam países, são empresas que conquistam territórios. E montar um jogo desse já é um pouco mais complicado, né?
Mas antes de eu continuar, ficou alguém que chegou depois e não tive oportunidade de chamar? Emílio? Edson, eu não falei, não. Eu não Então pude vamos lá, estar aí então. na aula mais cedo. Ah, tá Cheguei aqui e certo. já estava rolando também. Temos a oportunidade agora. Bom, então, eu tinha pensado até, eu separei mais de um, porque alguns me chamaram a atenção. Eu acabei lendo mais de um, porque estava interessante. E são textos que são curtos, acho que isso é legal de comentar, né? São textos assim breves, mas que eles falam sobre muita coisa. E às vezes você vai pelo título, né, que ele chamou ali o capítulo, o conto, mas aquilo ali nem é o assunto principal sobre o capítulo, né? Assim, o próprio tempo e espaço, que ele fala sobre a biblioteca também, assim, a questão principal não é o tempo e o espaço, ele acaba levando para outra coisa, e acho que isso faz muito parte, assim, do que é ser geógrafo, né? E bom, tá fazendo essa reflexão, assim, no meio do curso, né? Que às vezes a gente acha que já sabe, mas não sabe, e envolve muita coisa. E nesse sentido, eu pensei em pular o que eu separei aqui sobre a defesa do meio ambiente, porque já foi escolhido, mas eu também fiz uma análise diferente, assim, um pouco. Outras coisas me chamaram a atenção. Então, eu vou falar dele e vou falar também do nível do mar. O nível do mar, assim, bem interessante que ele chama atenção para aspectos geológicos, né? Da construção da paisagem. E, assim, esse conhecimento, sem o conhecimento da geologia, a análise da paisagem ela acaba ficando incompleta. E eu, quando vim para geografia, eu pouco tinha curiosidade, mesmo interesse, vontade assim de estar estudando esse processo. É algo assim mais recente, ao despertar assim essa vontade de saber os processos da Terra, tipo super antigos e que tem a ver com a questão do espaço, né? Geografia como o espaço de hoje, no tempo de hoje, mas também com a modificação ao longo do tempo e assim tendo uma nova escrita, né, na Terra. E então assim, é uma coisa que eu acho que é isso, né? Esse conhecimento faz parte do que é ser geógrafo, né? O conhecimento da geologia. E ele talvez por ele não é tão assim tão intuitivo ou tão fácil de você já fazer uma interpretação quando você olha uma paisagem, né? Como que não é uma coisa que está construída ali dentro de um espaço de curto pequeno e que envolve aspectos sociais, né? Mas processos que se você não estudou aquela geologia ali, se você não estudou os processos, você pouco vai saber entender. Você vai ver, o morro tá assim, tá assado, né? Você vai ver a geomorfologia, mas vai ficar incompleto. E ele termina justamente dizendo que tudo é totalmente interdisciplinar, né? Eu acho que isso é muito geografia mesmo, sabe? Agora, na questão do trechinho da defesa do meio ambiente, Edson, acho que chama a atenção a questão, assim, a falta de cuidado que as pessoas têm, né? A falta de educação ambiental, não tem como não atribuir ao Estado, né? E aí ele depois logo apresenta ao Estado a tomada de decisão do Estado, né? A forma como ele age, que são, na verdade, o que ele mesmo chama problemas maiores, né? Que vai atender interesses privados e privados, né, de empresas e privados daqueles que estão ocupando cargos no Estado. Com isso está fortalecendo toda essa questão da especulação imobiliária, né, e o impacto ambiental, às vezes o impacto também social, né, dos que são mais empobrecidos, socialmente empobrecidos, e que são eles que são culpabilizados pela mídia e pelo senso comum como responsáveis pelos problemas ambientais, né? Isso já desde antes de Malthus, né? E essa linha positivista que até hoje está aí muito presente. E eu gostei muito, né? Assim, virando agora um pouco a página, como eu falei, dentro do mesmo texto ele
fala sobre uma porção de coisa. E no fim ele termina falando sobre o solo. Antes fala dos ecossistemas, aí ele cai no solo e coloca o solo, né, como o tapete da vida, onde a vida começa. E ele vai dizer aí sobre a questão, né, de lecionar isso para criança, falar isso para os pequenos, que tem uma imaginação, talvez até uma sei, são mais puros, assim, abertos para poder entender que o micro-organismo que estão ali, a biodiversidade que está no solo, muito, muito rico que está ali, é o que está mantendo de pé uma floresta, no caso, como ele dá o exemplo da Amazônia, né? E não, sabe, as coisas, infraestrutura, isso, aquilo, esse papo de adulto, mas falando de coisas sobre os micro-organismos, né? Sobre esse tecido vivo, a imaginação do solo como um tapete, um tecido. E é isso, Edson. Acho que é isso. Joia, Emílio. Show. Obrigado. Eu acho que contemplamos todos aqui que estão presentes. Estou passando aqui os nomes. Fechamos aqui, com exceção daqueles que não estiveram presentes na primeira aula. E duas coisas antes de a gente terminar aqui. Diferentemente como é a primeira vez que eu leciono essa disciplina, então, como eu já disse, eu vou chamar alguns colegas para nos ajudar a apresentar aquilo que de mais avançado possa ter relacionado ao conhecimento científico em cada bioma, né? E no nosso próximo encontro, eu entreguei a ementa, mas eu estava esperando que fosse uma confirmação, e ela chegou agora. Na semana que vem, a gente vai ter a fala de um analista ambiental, que é um geógrafo, que é chefe do setor de fiscalização de queimadas do ICMBio, né? Eu falo queimadas, mas eles falam que é incêndio, tá? Então, vou falar incêndio. É o setor de incêndio do ICMBio. Então, ele vai falar para vocês um pouco sobre essa diferenciação dos incêndios em cada domínio, como o governo, através do conhecimento geográfico e do saber das populações originárias, se organizam para defender as unidades de conservação, que eles são responsáveis pela fiscalização e monitoramento dos incêndios. E, de certa maneira, ao longo da semana, fiquem olhando lá o Drive, que eu devo colocar algum texto referente a isso. Eu peço desculpas de antemão se for um texto em inglês ou espanhol, mas eu não sei se vocês sabem, a maior parte do conhecimento científico brasileiro sob o contexto de Brasil, olhando o Brasil como um todo, ele é mais publicado fora do país do que no país, né? Então, assim, quando a gente vai procurar alguma informação sobre o Brasil como um todo, sobre um determinado tema, a gente é mais fácil encontrar publicações do exterior do que publicações no Brasil, que vão trabalhar muito mais com estudos de caso, né? Particularidade, singularidade. Por isso aí, de antemão, e alguém já digitou aí, existe o Google acadêmico para ajudar a dar uma clareada, mas ajuda, né? Pelo menos para quem não tem o dicionário, tem o Google aí para servir de auxílio. Isso é uma coisa. Então, semana que vem a gente vai falar sobre incêndios no Brasil, relacionando isso com os domínios, né? E vocês podem perguntar sobre a atualidade, sobre a questão, né? O que o governo vem fazendo. Agora, o meu colega agora ele pode falar porque o Salles saiu, sabe? Porque o Salles tinha baixado um decreto que nenhum funcionário do Ministério do Meio Ambiente podia dar palestra sem autorização dele.
Agora, como ele saiu, mudou, então a lei caiu, então agora ele pode falar com vocês. Então, por isso um pouquinho da demora. Ele fez a consulta aos seus superiores. Até nisso, né? A gente tem que esperar um pouquinho. Isso é uma coisa. Segunda coisa, infelizmente acho que o Jefferson está aí? Não. Jefferson, eu vou apresentar o Jefferson, que é mestrando da Geografia, que vai ser um dos monitores de vocês para ajudar na parte dos trabalhos práticos. E o Jefferson é de Goiás, né? Ele está em Formosa agora, o Jefferson. Isso. Boa noite a todos aí. Formosa, Goiás. Isso. Ele faz mestrado aqui com a gente, nosso orientando também de mestrado. Jefferson, você pode abrir a câmera só para eles conhecerem? Porque o seu avatar ele vai mudando toda semana, então você pode estar com uma cara diferente hoje. Você pode estar sem barba, careca, aquela coisa toda. Tem como abrir a câmera aí? Ligou aí? Isso. Esse é o Jefferson. Tá certo? O Jefferson tem um quadro negro aqui no fundo da sala para ajudar. Obrigado aí, Jefferson. Jefferson também vai ajudar. Oi? Eu que agradeço aí a oportunidade. Tá certo. O Jefferson está no Centro-Oeste, né? Com a tecnologia a gente pode ter monitor até de qualquer lugar do Brasil. Olha que chique. O Jefferson é a prova viva disso. E o Caleb, né? Também aqui está no Centro-Oeste, está em Goiânia, eu acho. É Goiânia, né, Caleb? Isso mesmo, aqui em Goiânia. Isso, é Goiânia, perdão. É Goiânia. Então tá certo. Aí, depois eu coloco você no grupo do Zap dos alunos da turma, o Jefferson, para que você possa ter contato mais agilizado com isso. Tá bom? Beleza. Conseguimos cumprir a nossa atividade de hoje. Eu fico muito feliz e vou te dizer que a impressão que eu tive a partir das anotações que eu fiz, anotei quais estão... O texto mais citado foi Mares de Morros, foi o texto que mais parece que sensibilizou a maioria, né, dos nossos mais de 30 alunos, pelo menos 6 citações diretas e outras indiretas, né, mostram como a geografia não precisa ser tão árida, dura, né, e que, na verdade, ela não é fragmentada, ela é única, né? Os nossos métodos e os nossos meios didáticos que fazem com que a gente consiga separar o social do natural, mas o real ele é um pouco diferente. As coisas acontecem conjuntamente e os despertares, os interesses passam muito por sentimentos, né? Aí as falas de Letícia e a fala de Janine muito se reportam a essas questões de lembrança. Lembrança é uma coisa muito perigosa, porque eu já trabalhei com entrevistas com populações idosas e eu percebi que, de certa maneira, a lembrança nesse grupo social, ela dói bastante. Então, eles não gostam muito, pelo menos esse grupo, não gostava muito de lembrar suas memórias, né? Porque remetiam a dores. Mas, pelo que eu percebo aí, de certa maneira, essas lembranças que vocês foram ativados no seu córtex cerebral foram positivas, como se fosse uma coisa que reavivasse, né, de alguma maneira, algo adormecido dentro de vocês nesse momento, ou que fez lembrar o porquê da opção pela geografia, né? Um momento desse tão importante do curso, que muitas das vezes os alunos também desistem, largam, mudam de curso, porque às vezes também não fazem essa pergunta, né? O que me levou a fazer? Eu vou te falar que o que me levou a fazer foi uma pergunta que um colega me fez. O que você gosta de fazer? Né?
Aí eu falei assim, eu gosto de estudar geografia. Mas até então, naquele meu mundo, não sabia o que era um mundo universitário, coisa que vocês já têm. E quando eu entrei para a geografia, eu só pensava, bem, eu já sei que eu vou dar aula, né? Eu vou ser professor, mas em nenhum momento eu me via como professor. Quando começou a ter os trabalhos de campo, e que me foi apresentado outras realidades, imaginei que, de repente, não seria mais professor. Mas, de certa maneira, me enganei, e ainda bem que me enganei, porque, de certa maneira, o ensinar, né, sempre foi uma coisa relacionada a minha atividade desde a graduação, desde o ensino médio, né, de auxiliar a compreensão da geografia pelos outros, né? Nunca tive a pretensão de, como alguns professores, colegas nossos, têm a pretensão de escrever uma teoria, né? Como o Aziz Absaber coloca, uma teoria só vai ser construída depois de muito tempo, depois de muitos escritos, né, de muita reflexão. E quem sabe, talvez, você seja agraciado por um arcabouço que seja capaz de gerar uma ideia que se transforme numa teoria. Mas isso não é para muitos, é para poucos, mas isso também não pode ser o nosso foco. O mais importante sempre é a caminhada e não o fim da caminhada. E espero que, ao longo desse semestre, possamos construir uma caminhada que lembremos dos passos, né? E não apenas do final. Ufa, passei na disciplina. Isso é o menos importante. O importante é essa relação que a gente constrói, que se estabelece, e vejo que a turma também que vivenciou pelo menos 2 anos sem pandemia, grande parte de vocês já estabeleceram vínculos, não só afetivos, emocionais, profissionais, e isso vai nos ajudar, com certeza, a trilhar um bom caminho. Tá certo? Agradeço aí mais uma vez. Vamos finalizar o nosso encontro de hoje. E segunda-feira que vem, falamos sobre os incêndios aí em cada domínio do território nacional. Tá bom? Obrigado, Hélida. Obrigado, Gabriela. Boa noite, professor. Oi. Valeu, Edson. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite, Boa pessoal. noite, Tomás. Professor,